E agora sobre o Livro dos Espíritos, para fechar essa edição. Aqui... Espera que eu me perdi aqui, gente. Sim, ele está comentando, né, sobre o Livro dos Espíritos que tinha acabado de ser publicado, né, no ano anterior, com algumas cartas, né, que também tinham sido endereçadas a ele também, eu entendo que ele incluiu, né, alguma coisa lá dentro. Pode... Não foi mais ou menos assim, Paulo, deixa eu te ajudar. Assim, no Livro dos Espíritos foi lançado, ele faz tipo um breve resumo, assim, mas o resumo em 2 linhas do que foi o Livro dos Espíritos, e ele diz que recebeu muitas cartas. Isso. Depois que ele recebeu as cartas, ele separou 2 ou 3, e aí ele publicou as 2 ou 3 aqui das pessoas. Ele publicou também as 2 cartas e uma uma crônica, alguma coisa assim, que matéria que saiu numa revista ou num jornal, né? Que era importante lá na França. Agora eu esqueci o nome do jornal, tinha anotado aqui, mas eu não sei onde que eu anotei. Correio de Paris. Não é uma coisa assim? Correio de Paris, isso. Tá, obrigado. Não foi isso? É isso mesmo. E eu acho interessante, quem puder, leia essa parte também, leia os artigos, porque é muito interessante ver como naquela época, pelo menos algumas pessoas, mesmo de revistas, de jornais, eles tinham uma forma séria de tratar, né? Eles falam do livro, quem escreveu, ele fala, eu não sou espírita, nunca me preocupei com essas coisas, mas é muito interessante, é muito admirável tudo isso. E quem lê lá dentro encontra um conteúdo muito transformador, muito renovador, enfim, algo muito sublime, né? Então, é interessante para todo mundo ler. Mais uma coisinha só, esse jornal de Corrêa, que era muito importante, assim, ele falou que era importante na época, ele ele enfatizou a leitura do livro, ele incentivou as pessoas que traziam uma novidade, que aquele tempo era revolucionário, trazer uma novidade para o mundo. Então, que era interessante as pessoas lerem, se dedicarem, mais ou menos isso, entusiasta, vamos dizer assim, foi entusiasta com o livro. Sim. É interessante porque Kardec, em 11 anos de trabalho, segundo um censo da própria Igreja Católica da época, mais da metade da França, ou pelo menos metade, 20 milhões de pessoas já se declaravam adeptas do Espiritismo. Então ele fez um trabalho praticamente sozinho ali, né, com ajuda espiritual, mas entregou da própria saúde, do próprio dinheiro, e tomou um vulto assim tão grande que foi uma pena muito grande o que aconteceu depois dele ter desencarnado, né? A esfriada que deu no movimento, a falta de agilidade e de firmeza dos espíritas, que tinham muitos ali sérios, né? Mas que não tomaram a frente e falaram, vamos continuar com isso aí, não vamos deixar isso morrer. Só estou falando isso porque é realmente um alerta para todos nós, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente falar, não, mas estava planejado, a espiritualidade está aí, ela está atuando, Deus ajuda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Alguém quer finalizar alguma coisa? Eu gostaria assim, Paulo. Esse texto fala assim, né? Não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem, né? Que muita gente se engana achando que não faço mal para ninguém, né? Então estou bem com Deus. Não, tem que procurar também fazer o bem mesmo, ajudar o irmão, tratar o irmão como a gente gostaria de ser tratado. Sim. Fala, Alberto. Uma questão muito importante que tu trouxe, essa que o Espiritismo, depois de Kardec, morreu na França e veio a ressurgir no Brasil em formato de religião. Eu acredito, tá, mas isso é uma crença, que esse movimento espírita brasileiro criou uma religião em cima da doutrina espírita. Foi uma coisa muito necessária, tá? Porque se ela só continuasse como doutrina, não teria ido para frente. Eu hoje não estudaria
não teria oportunidade de estudar a doutrina espírita se algumas pessoas não tivessem transformado ela em religião. Eu mesmo, eu não sou uma pessoa religiosa, ou muito religiosa, tá? Eu sou mais uma pessoa gosto mais de racionalismo e coisa e tal, né? Se me perguntar qual é a minha religião, eu ainda digo que eu sou católico. Eu me considero católico, porque eu não considero espiritismo religião. Doutrina espírita, para mim, é doutrina, não é religião, tá? Mas foi muito importante essa transformação que possibilitou dar continuidade, né? E na minha humilde opinião, quem foi a pessoa mais responsável pelo avanço do espiritismo como religião foi o Chico Xavier. Ele que deu um alicerce para se tornar religião. Tem algumas coisas que eu acho meio contraposicionadas assim, em relação à doutrina espírita, né, do Chico Xavier, como é o caso, vamos supor, do Brasil, Pátria do Evangelho, que toda religião diz que a sua terra é a prometida e que seu povo é o escolhido. Então ele teve que escrever esse livro, né? Não que seja uma grande verdade, né? Mas, enfim, graças a esses espíritos que hoje nós podemos estudar. Sim, eu acho interessante porque tem muitas pessoas que veem a religião de uma forma até demonizada, né? A religião é ruim, a religião deturpou. E, na verdade, hoje eu entendo de forma diferente. As religiões, as grandes verdades encontraram guarida dentro das religiões. Ou seja, eu acho que isso é até planejado, como foi com Jesus, como foi com o Espiritismo. Eles trazem uma grande verdade, eles sabem que aquilo naquele momento não vai ser totalmente compreendido, mas ela é como se ela fosse gestada, né? Gestacionada, não sei como é que se diz, dentro do ambiente religioso que propaga, até que um dia ela possa ser compreendida e restaurada, por assim dizer. Eu acho que a grande diferença da religião espírita, tá, é que as crenças se criaram a partir de uma doutrina. As outras religiões criou-se doutrinas para explicar a crença. Mudou a causa e o efeito, sim, né? É isso mesmo. E aí, aquela sua proposta lá de um dia a gente pegar e fazer um debate mais aprofundado sobre isso ainda vai acontecer, falar sobre a história do Espiritismo. Temos a vida toda para isso, Paulo. O grupo só está começando. Se a gente não fizer agora, a gente volta e psicografa com algum médium. Maravilha. Maravilha. Só que eu vou obsedar vocês um pouquinho, tá? Sou muito sorteiro. Muito brincalhão. Tá, joia. Bom, gente, eu acho que é isso então, né? Fechamos então o mês de janeiro. Na próxima semana a gente volta com o mês de fevereiro, cada vez aprofundando mais. Logo mais eu vou ter, eu acho que mais novidades para vocês. Eu não sei se eu falei, mas eu consegui contato com o autor do livro Nem Céu Nem Inferno, Paulo Figueiredo. Ele me respondeu, ele já passou algumas coisas, passou uma outra moça que participa de um monte de grupo de estudos também. Então, de repente, a gente vai trocando informações, né? Isso vai se ampliando. Né? Legal, cara, legal. Até tentei entrar em contato com a Dora Encontre. Vamos ver se ela me responde. Aí eu respondo para vocês também. Caraca, velho, tu tá demais, velho. Tu tá demais. Muito bom. Vou te dar uma listinha de nomes que eu acho interessante para te procurar também. Legal, legal. Então é isso. Vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece? Silêncio. Eu vou fazer então. De novo. Por favor. Então, agradecemos a Deus, nossos amigos espirituais que com certeza estiveram conosco nesse dia que foi tão diferente das outras vezes. A gente nota que a preparação, o empenho, o estudo é tão necessário, né? Que possamos levar isso cada vez mais à frente e que a espiritualidade amiga e todos nós possamos estar com o pensamento sintonizado
que nós possamos estar com o pensamento sintonizado, buscando eles, cada um em seu lar, com suas famílias, aplicando tudo isso que nós aprendemos às suas próprias vidas e também nas pequenas oportunidades, as pessoas que chegam cada dia, um vizinho, um colega de trabalho, que às vezes carece de uma palavrinha, de um entendimento um pouquinho mais profundo, mais cheio de carinho, né? E que a gente pode fazer muito por todos eles também, além de nós. E é isso. Graças a Deus. Assim seja. Gente, brigadão por tudo. Obrigada. Uma boa noite para todos e até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite todo mundo. Tchau, tchau.